Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Queridos, eu quero convidar você nesta tarde para fazermos uma reflexão da palavra de Deus no capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Diz assim a palavra de Deus: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Observe que a palavra de Deus fala que Jesus chamou seus discípulos e os instruiu a ir principalmente às ovelhas perdidas de Israel. Discípulo significa andar junto. Eram aprendizes de Jesus. E mesmo assim, o Mestre os enviou para que fossem as ovelhas perdidas de Israel, dando-lhes autoridade sobre os enfermos, sobre os espíritos imundos e sobre toda e qualquer sorte de enfermidade que o encontrasse, eles tinham autoridade para repreender. Infelizmente, nos dias atuais, os nossos líderes, eles não aprenderam, ou se aprenderam, não colocaram em prática aquilo que Jesus passa para nós no capítulo 10 de Mateus. O que temos observado é que a maioria dos líderes, dos pastores principalmente, eles têm tomado a responsabilidade para si. O pastor, ele é o preletor da palavra de Deus, ele é o organizador dos eventos, o líder de célula, ele é o levita, ele é o diácono, ele é o porteiro, ele é, enfim, a primazia da igreja, quando toda a primazia é dada a Cristo Jesus. E quando um membro sente de Deus de orar por alguém, de pregar a palavra de Deus, de ensinar ao pecador que Jesus transforma o mais vil pecador, de orar pelos enfermos, determinados líderes bloqueiam toda e qualquer brecha para atrofiar o talento deste membro, deste congregado, ou até mesmo de alguns líderes que estão na igreja. Observe que Jesus ele fez diferente. Ele estava instruindo os discípulos, ele estava ensinando os discípulos. E quando enviou, ele lhes deu autoridade sobre todo espírito imundo, sobre todos os enfermos. Jesus não tinha o interesse de ser a primazia de tudo, mesmo sendo ele a primazia de todas as coisas. Nós precisamos aprender com Jesus, porque líderes assim terminam impedindo a obra de Deus na vida de alguém. E muitas pessoas descem à sepultura sem Deus, sem paz, sem salvação, porque pessoas impediram que outros crentes, que outros discípulos fossem até aquelas pessoas falar de Jesus, orar por eles, convidá-los à igreja e até mesmo interceder. Portanto, a palavra de Deus é clara para nós nesta noite. Se você não tem essa flexibilidade de confiar
nos seus líderes, nos seus membros ou associados, ou nos congregados que congregam em sua igreja, peça a Deus humildade, peça a Deus flexibilidade, para que você entenda que muitos líderes estão sendo impedidos de agir por uma determinação sua, que muitos irmãos estão se sentindo atrofiados, se sentindo inútil no seio da igreja por falta de oportunidades. Você é o pastor da igreja, de fato. Você é o líder daquela célula. Mas o Senhor é o pastor dos pastores e líder dos líderes. Então aprenda com Jesus. Foi Ele quem nos enviou para irmos em busca das ovelhas perdidas de Israel. E quantas ovelhas perdidas há dentro da sua igreja? Quantas pessoas não têm oportunidade de falar do amor de Deus para outras pessoas, de orar por enfermos, de repreender espíritos imundos? Quantas pessoas não têm oportunidade de louvar ao Senhor na sua igreja, porque você se sente afrontado, muitas vezes enciumado, porque tem um membro que se destaca na sua igreja, tem um líder que se destaca na sua igreja. Isso é falta de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Isso é falta de flexibilidade. Portanto, meu querido e amado líder, pastor, missionários, preletores da palavra de Deus, dê toda prioridade, toda primazia àquele que é digno. Não queira tirar ou ser o primeiro em sua igreja. Deixe que o Espírito Santo de Deus canalize todas as coisas, porque a palavra de Deus, ela nos dá esse direito, ela nos dá essa autoridade. Todo membro, todo cristão está à altura de orar por um enfermo e repreender a enfermidade. Todo cristão está à altura de impor as mãos sobre o endemoniado e repelir demônios, porque Deus lhe deu autoridade desde o momento em que ele aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. A igreja é confiada o ide da grande comissão. Não é ao pastor, não é ao líder, é à igreja. O pastor apenas coordena, o líder apenas direciona, mas o Senhor chamou a igreja para esta responsabilidade. Deus não nos chamou para nos prendermos dentro de 4 paredes. Ele nos chamou para irmos em busca das ovelhas perdidas de Israel. Eu não sei como está a tua vida com Deus. Eu não sei como você se sente no seio da sua igreja. Eu não sei como você é tratado pela liderança da sua igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que não devemos nos preocupar com aquilo que não nos edifica, porque são passageiros. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que nos edifica. E aquilo que nos edifica é proveitoso, é gostoso, porque sabemos que temos a aprovação de Deus. Se você sentiu de Deus de orar por alguém, ore, impõe as mãos sobre a cabeça dele e repreenda toda a sorte de enfermidade. Se você sentiu de Deus de orar por um endemoniado, impõe as mãos sobre ele e ore. Agora, se você não sentiu de Deus, chame o pastor da sua igreja, chame o líder, chame alguém que esteja à altura para orar pelo enfermo, para orar pelo endemoniado, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado na vida daquele enfermo, na vida daquele endemoniado. Queridos, o chamado de Deus é para todos. A Bíblia diz que Deus capacitou cada um para uma determinada obra. Deus chamou pastores, chamou líderes, chamou médicos e capacitou a todos eles. Você não é diferente.
A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E se você tem um chamado de Deus na sua vida, ore a Deus, busque a Deus, ainda que tudo e todos se levantem contra você, Deus vai te honrar, porque Deus tem propósito na tua vida. Os discípulos, era a primeira atividade deles como aprendiz de Jesus. Era uma experiência única na vida deles. Eles iam nas ruas, pelos valados, eles iam entrar de casa em casa, batendo em suas portas, para dizer uma única palavra: o reino dos céus, ou o reino de Deus, está próximo. Ou seja, eles iam com só objetivo: anunciar o reino de Deus àquelas pessoas, resgatar aquelas vidas do lamaçal de pecado, arrebatá-los do diabo e transformá-los em verdadeiros representantes de Deus na terra. Você tem uma vocação de Deus na sua vida, você tem um chamado de Deus para ir à sua comunidade, para ir entrar nas favelas e as ruas da sua cidade e dizer para as pessoas que você ama, e até mesmo aquelas que você não as conhece, dizer para elas: Jesus te ama e Ele quer mudar a tua vida. Jesus quer transformar a tua alma. Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida, porque Ele é o Salvador de toda a humanidade. Observe que Jesus diz no versículo 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Em nenhum momento Jesus mandou cobrar por uma oração, por ter repreendido um espírito mau, por impelir demônios, por fazer milagres na vida de alguém. Dai de graça o que de graça recebeste. E não se preocupe se alguém não reconhecer aquilo que você tem feito ou o que vai fazer. Não se preocupe, porque Deus reconhece tudo que você faz. Não há nada oculto que não seja revelado. E cada passo que você dá, cada momento na sua vida, cada minuto, cada segundo é contabilizado na matemática de Deus. A Bíblia diz que nada se oculta à presença de Deus. E você é templo de Deus e morada do seu Santo Espírito. Você foi escolhido de Deus para esta tarefa. Sentiu de Deus de entregar um folheto bíblico, entrega, diz: olha, Jesus te ama. Jesus salva. Jesus liberta. Não perca tempo, porque o diabo, nosso adversário, ele não dorme. E ele arrebata milhões e milhares de pessoas diariamente, em todo o mundo. Mas você é um atalaia de Deus nesta tarde. Deus te chamou para fazer a diferença e não para ser mais um no seio da igreja. Deus te chamou para que você vá às ovelhas perdidas de Israel e anuncie o reino de Deus a ela. Deus te chamou para que você vá aos enfermos e imponha as mãos sobre eles, as suas enfermidades sejam curadas. Deus te chamou para que você vá aos endemoniados e repila os demônios. Deus te chamou para que você não se mantenha calado, mas fale do amor de Jesus a todos os povos. Dai de graça o que de graça recebeste. Os discípulos eram homens igual a mim e a você. Os discípulos eram pessoas simples, cada um com a sua cultura, cada um com a sua maneira de viver, uns temperamentais, outros não, mas o importante era que eles estavam anunciando a Jesus Cristo, aquelas pessoas que precisavam ouvir.
estavam anunciando a liberdade ou a libertação àquelas pessoas que estavam oprimidas pelo pecado. Estavam anunciando a cura física e espiritual àquelas pessoas. Estava dando alimento a quem estava com fome. Não se preocupe se ninguém reconheceu o que você faz, vai fazer ou está fazendo, ou já fez. Paulo, escrevendo em sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Querido, tudo que você faz está registrado diante de Deus. Independente se o homem reconheça ou não, Deus reconhece. Independente de que o homem te dê mérito ou não, você não precisa de mérito de homem. Você precisa apenas do reconhecimento de Deus daquilo que você está fazendo e da aprovação de Deus. Você não precisa que o homem apoie ou aprove aquilo que Deus mandou você fazer. A Bíblia diz que importa obedecer a Deus do que ao homem. É óbvio que para que você tenha sucesso na sua vida ministerial, na sua vida com Deus, você precisa de 3 passos importantes. Primeiro, obedecer ao seu pastor. Segundo, temer a Deus e obedecer a Ele sobre todas as coisas. A segunda vem antes da primeira opção que eu falei. Primeiro, nós devemos obedecer a Deus, honrá-lo e fazer a sua vontade. Segundo, nós devemos obedecer aos nossos pastores que foram constituídos por Deus. E terceiro, não podemos nos calar diante daquilo que estamos vendo e vivendo em nossa nação. Nós fomos chamados para fazermos a diferença. Faça a diferença na sua igreja. Faça a diferença na sua comunidade. Faça a diferença na sua casa. Faça a diferença no seu trabalho. Faça a diferença na sua escola. Faça a diferença na sua faculdade. Faça a diferença na parada de ônibus, na praça da sua cidade, nas ruas da cidade. Faça a diferença onde você estiver, porque você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para fazer a diferença onde você estiver. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe os teus propósitos. Que Deus abençoe o chamado dele em sua vida. E que você possa fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos os ouvintes desta tarde, a todos que acompanharam esse vídeo, a todos que estão ouvindo pela primeira vez este vídeo, que possa pôr em prática na sua vida. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Você é propriedade peculiar de Deus. Você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para fazer a diferença. Você é único. Lembre-se que você é único e que o seu corpo é templo de Deus e morada do seu Santo Espírito. Portanto, amados, meus queridos e amados irmãos em Cristo, amigos, ouvintes e colegas, que nós possamos fazer a diferença, daqui para frente. Que nós possamos sair de dentro das 4 paredes e ir aos valados, às favelas, às periferias, às ruas da nossa cidade, às nossas vizinhanças, de casa em casa, e anunciar o reino de Deus a essas pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério, a tua igreja, o seu pastor, e enfim, tudo quanto colocares a mão seja abençoado por Deus.